Na transmissão de bens intervivos, incide um imposto chamado ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos. Quem pode cobrar esse imposto são os municípios, e cada município tem a sua legislação criando esse tributo, esse imposto. Quando eu faço uma transferência, uma venda, via de regra uma venda, eu tenho que pagar esse ITBI. Eu vou lá na prefeitura, peço para a prefeitura emitir uma guia e faço esse pagamento. Algumas prefeituras utilizam o valor da operação como base de cálculo, e esse é o correto. Mas tem outras que fixam um valor presumido dessa operação, às vezes o próprio valor do IPTU. Isso às vezes você precisa consultar a prefeitura para ver qual que é o valor que ela vai considerar para calcular o ITBI. E algumas prefeituras têm isso já num site, já disponível da própria prefeitura, com o valor que ela vai considerar. O correto é que ela considere o valor da operação. Mas existem casos em que as prefeituras não cumprem essa regra. E às vezes existem casos que cobram mais caro ou mais barato que o valor da operação. Então, cada prefeitura tem um procedimento e cabe ao contribuinte checar se isso é legal, se está dentro da lei, com orientação do contador, do advogado, se for o caso. Esse tributo ele não incide nas operações de transferência de bens de uma pessoa física para uma pessoa jurídica na operação de integralização de capital. O que é integralização de capital? Eu crio uma pessoa jurídica e digo, essa pessoa jurídica tem um capital social de R$1.000. Então é esse valor que vai fazer frente às dívidas que eventualmente aparecerem na operação dessa pessoa jurídica. Pode ser R$1.000, pode ser 10 mil, pode ser 10 milhões. Isso aí depende do tamanho da operação e depende de quanto dinheiro os sócios têm ou conseguiram juntar. Eu posso então criar uma pessoa jurídica com R$1.000, por exemplo, e eu vou subscrever uma parte desse capital social. Então, se eu sou sozinho na pessoa jurídica, eu vou subscrever 100% do capital social. O que significa subscrever? Significa dizer o quanto que eu vou dar nesse capital social. Se eu tenho 3 sócios, cada um vai dar 30%, 40%, cada um diz, olha, eu vou subscrever 30% do capital social. Então ele tem que pagar 30% desse capital social. Se é R$10.000, ele tem que pagar R$3.000. E aí como que eu pago? O processo de pagamento a gente chama integralização. Então eu vou inteirar esse valor na pessoa jurídica. Então se eu vou integralizar em dinheiro e o capital social é R$10.000, eu vou integralizar e eu subscrevi 30%, eu tenho que depositar na conta da corrente da pessoa jurídica R$3.000. Mas eu posso integralizar em bens também, desde que tenha conteúdo, valor financeiro. Então, por exemplo, um usucapião, né? Eu tenho direito de usucapião, isso não tem valor financeiro, porque é um direito pessoal, eu não consigo vender esse usucapião, eu tenho que ter o direito possessório, isso tem que ter valor pecuniário, tem uma série de implicações. Mas eu posso integralizar, se eu tiver uma propriedade, um bem, um imóvel, eu posso integralizar. Então, se eu tenho um imóvel de R$300.000, um apartamento, por exemplo, e eu subscrevi 30%, então eu vou inteirar com esse imóvel, né, um capital social de R$1.000.000, por exemplo. Então 30% dá 300 mil, eu falo assim, estou integralizando bem o patrimônio com um apartamento. E aí é uma transferência de bens intervivos, da pessoa física para a pessoa jurídica. Então eu tenho que ir na prefeitura e dizer para a prefeitura, olha, vou fazer uma integralização, então como é pessoa física para pessoa jurídica, não tem ITBI porque está na Constituição, e a prefeitura então emite um documento, uma certidão, uma autorização, alguma coisa assim, para que o cartório deixe de exigir o cartório de registro, o cartório de registro de imóveis, deixe de exigir o ISS, o comprovante de pagamento de ISS, lá no registro dessa transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Só que tem uma condição. A Constituição ela diz que se for para atividade imobiliária,
Então essa imunidade não vale, é uma condição. E aí a prefeitura ela tem 2 anos para verificar se tem uma atividade imobiliária e se tiver, ela pode pedir todo o imposto devido com juros e correção monetária e multa também. Então, se eu digo que eu não vou ter atividade imobiliária, eu não posso ter. E aí a prefeitura então emite um certificado provisório e aí depois de 2 anos ela vai fiscalizar e ver a documentação da pessoa jurídica. Se a atividade preponderante da pessoa jurídica foi atividade imobiliária, e aí o Código Tributário Nacional diz o que é atividade preponderante, ele diz que tem que ser mais de 50% das receitas. Então, se ela comprovar que mais de 50% das receitas veio de atividade imobiliária, ela pode cobrar o ISS, ela lavra um auto de infração e cobra todo o valor. Se for uma pessoa jurídica nova, o prazo então é de 3 anos, não de 2. Então, só que o que acontece? O direito de propriedade para fins de locação não é essencial. A gente sempre vê nos contratos de locação, fulano de tal, legítimo proprietário e possuidor do imóvel tal, se compromete a dar em locação este imóvel para Beltrano. Na verdade, o legítimo proprietário não é condição da locação. Para você fazer uma locação, basta você ser possuidor de fato do imóvel. E você faz isso em seu nome, do possuidor, e não em nome do proprietário. Então, por exemplo, um amigo meu vai viajar para fora e fala, olha, usa o meu apartamento como se fosse seu, faz o que quiser, só cuida dele. Beleza. Quando ele fez isso, ele deu a posse do imóvel para mim. E aí é um direito pessoal. E claro que como que ele faz isso? É representado pelas chaves. Né? Se ele entregou as chaves para mim e falou, olha, usa como se quiser, eu uso como quiser. Claro que se precisar provar para terceiros, um documento materializando essa informação é o ideal, é uma prova. Mas também pode ser provado por testemunhas. Né? E aí você pode então alugar o imóvel mesmo, eu no caso, nesse exemplo, poderia alugar o imóvel mesmo não sendo proprietário dele. Por quê? Porque eu sou o possuidor, o direito de locar é uma decorrência de parte do direito de propriedade. Direito de propriedade é usar, gozar e dispor do bem. Então eu posso usar, aproveitar, receber os frutos, mas eu não posso vender, eu não posso dispor do bem, isso só o proprietário. Então basta eu ter esses outros 2 elementos da propriedade, que é o direito de usar e gozar, que eu já posso fazer locação. Então quando eu alugo o imóvel, eu não preciso ser proprietário. Então se eu faço a transferência do imóvel para a holding não precisa ela fazer a locação. Ela pode entregar para mim uma parte do direito de propriedade, que é o direito de usar e gozar, e aí eu posso fazer a locação, em nome da pessoa física, por exemplo. Ou de uma outra pessoa jurídica, que a gente chama de célula operacional, que vai fazer a operação. Então a holding propriamente não vai fazer atividade imobiliária, então ela não vai perder o direito à imunidade tributária. E tem mais uma informação que é muito importante. Quando a holding fizer a transferência dos direitos para fins de locação, não pode ser a título gratuito. Porque se for a título gratuito, a Receita Federal entende que ela fixa, presume que o valor da locação é 10% do valor do imóvel. E aí ela cobra o imposto de renda com base nesse valor. Então, essa transferência tem que ser a título oneroso da holding para a pessoa física. Por outro lado, a holding, a gente não quer que ela tenha rendimentos, porque a gente não quer que ela tenha movimento, senão tem que pagar imposto de renda e tal, não sei o que lá. Então, você tem que fazer uma cessão onerosa desse bem, mas que não seja financeira. Eu vou dar uma palestra online gratuita, dando mais informações sobre esse assunto. E se você tiver interesse, faz a inscrição, porque só quem tiver inscrito aqui vai receber o link para participar da palestra. Um abraço e até lá!